E aí, amantes da química, bem-vindos ao meu canal Química Fácil, onde eu explico assuntos relacionados à química e às ciências. Então, curte o vídeo e se inscreva no canal para estar sempre por dentro de vídeos novos. Bora para a aula. Hoje vamos falar sobre substâncias e misturas. Primeiro, vamos identificar o que é uma substância pura. Substâncias puras, elas possuem apenas um componente, ou seja, não tem mais nenhuma outra substância misturada a ela, ela está sozinha. Temos dois tipos de substâncias puras, as simples, que são formadas por apenas um elemento químico, e as compostas, formadas por mais de um elemento químico. Vamos ver alguns exemplos de substâncias puras simples. Temos aqui o gás oxigênio, o gás nitrogênio, o enxofre sólido, o metal potássio, alumínio, ouro e mercúrio. Como vocês podem ver, nos exemplos do oxigênio e nitrogênio e enxofre, temos os índices mostrando que essas moléculas são formadas por mais de um átomo, mas mesmo tendo mais de um átomo, continuam sendo substâncias puras simples, porque os átomos são do mesmo elemento, não são de elementos diferentes. Agora, as substâncias puras compostas. Temos aqui o exemplo da água, que é formada por hidrogênio e oxigênio. O gás carbônico ou dióxido de carbono, formado por carbono e oxigênio. O óxido nitroso, N2O, formado por nitrogênio e oxigênio. E temos aqui um exemplo do sal cloreto de potássio, formado por potássio e cloro. Temos muitos outros exemplos no nosso cotidiano. Estes são apenas alguns deles. E o que são misturas? Misturas são aquelas que possuem mais do que um componente, são formadas por duas ou mais substâncias misturadas, certo? E temos também dois tipos de misturas, as homogêneas e as heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas formadas por apenas uma fase, temos apenas uma fase na mistura. Ou seja, os componentes se dissolvem completamente entre si. Exemplos são o vinagre, que é formado por água e ácido acético, o álcool 70%, que tem 30% de água, a água da chuva, que tem sólidos e também gases dissolvidos nela, entre muitas outras misturas do tipo homogênea. Agora vamos ver as heterogêneas. São formadas por mais de uma fase. Vemos mais do que uma fase nas misturas heterogêneas, porque os componentes não se dissolvem entre si. Por exemplo, o leite, que se a gente observar de perto, vemos gotículas de gordura nele. O sangue, que dá para separarmos os componentes utilizando uma centrífuga. Separamos o soro das células do sangue. Água e óleo. Percebemos que o óleo não se dissolve na água, ele fica em cima por ser menos denso do que a água. Outro exemplo de mistura heterogênea é a água com a gasolina, porque é uma substância polar e outra apolar. Gasolina e óleo não se dissolvem bem na água porque não são polares, são apolares. Então, o que é um componente e o que é fase, como vimos na explicação? Componentes são as substâncias na mistura, são contadas individualmente. Então, no exemplo da mistura de água e óleo, os componentes são água e óleo. Se colocássemos sal a essa mistura, teríamos três componentes: água, óleo e sal. O sal se dissolveria na água, mas continuaria tendo três componentes. E o que é fase? Fase é o aspecto visível da mistura. Na mistura de água e óleo vemos duas fases, pois há uma diferença nas aparências dos componentes. Vemos uma diferença, uma separação dos dois líquidos. Observação: nem sempre a quantidade de componentes vai ser igual à quantidade de fases. Por exemplo, se tivéssemos uma mistura de areia, água e gelo,
teríamos apenas dois componentes, porque água e gelo são a mesma substância química. Mesmo que estejam em fases diferentes, teríamos três fases e dois componentes nessa mistura citada. Vamos ver outros exemplos de misturas homogêneas. Temos aqui o exemplo da água de rio, açude, água do mar, porque as substâncias estão completamente dissolvidas no solvente, que é a água. Soro fisiológico, que tem cloreto de sódio. Temos aqui exemplo de bebidas alcoólicas que têm álcool na sua composição. Exemplo de misturas heterogêneas. Quando vamos fazer a comida, colocamos óleo na água e fica com esse aspecto aqui. O óleo não se dissolve. O leite, como foi citado, o sangue também. Acontece uma coisa interessante, pessoal, nas misturas e nas substâncias puras. Nas substâncias puras, as propriedades elas são constantes, porque a sua composição não varia, é uniforme. Então, por exemplo, em toda substância pura, os pontos de fusão e de ebulição e a densidade dessa substância vão ser os mesmos na temperatura e na pressão definida. Ou seja, exemplo, a água. A água pura, ao nível do mar, ela sempre vai entrar em fusão a 0 graus Celsius e em ebulição a 100 graus Celsius, se ela for pura. Do mesmo jeito, as outras substâncias puras, elas têm pontos de fusão e de ebulição iguais. Percebamos aqui nesse diagrama um exemplo genérico. Nas substâncias puras, quando está no estado sólido e fornecemos calor, a temperatura sobe até que chega no ponto de fusão onde vai passar de sólido para líquido. Nesse momento, a temperatura não varia mais. O calor fornecido vai servir apenas para mudar o estado. Quando todo o sólido tiver fundido, a temperatura volta a subir. Aqui temos apenas líquido. Quando chega no ponto de ebulição e o líquido passa para o estado de gasoso ou vapor, a temperatura também permanece constante até que todo o líquido tenha passado para o estado gasoso. E aí a temperatura volta a subir. Já nas misturas, os pontos de ebulição e de fusão, eles variam ao longo do tempo, com o passar do tempo. Não existe mais aquela temperatura constante que é o caso das substâncias puras. Vejam a diferença. Aqui, na mudança de estado físico de sólido para líquido, a temperatura varia com o passar do tempo. E também muda a temperatura na passagem de líquido para gasoso. Isso para todas as misturas. Então vamos praticar um pouquinho para ver se vocês compreenderam. Pausem o vídeo e respondam, e depois confiram a resposta comigo. Primeira questão. Qual das características a seguir não pertence a uma substância? A. Possui composição definida. B. Apresenta propriedades físicas constantes. C. Contém um único tipo de constituinte. Ou D. É formada apenas por moléculas. A resposta certa é o item D. Formada apenas por moléculas. Não é necessário que para ser uma substância pura seja formada apenas por moléculas. Ok? Pode ser também formado por átomos ou íons. Íons no caso de sais, por exemplo. Segunda, toda a matéria é formada por átomos que, por sua vez, organizam-se em espécies químicas, como moléculas e compostos iônicos, que constituem a diversidade de materiais que conhecemos. Uma maneira de reconhecermos uma substância pura, ou seja, aquela que apresenta composição fixa, é através de suas propriedades físicas constantes, como item A, temperatura de fusão e ebulição, B, massa e volume, C, elasticidade e descontinuidade ou D, inércia e extensão.
Resposta certa A. Temperatura de fusão e ebulição. A água mineral é uma substância pura, uma substância simples, uma substância composta ou uma mistura. A água mineral, pessoal, ela tem sais dissolvidos, então ela é um exemplo de mistura. Gás carbônico, CO2, água, H2O, cloreto de sódio, NaCl e metano, CH4, são exemplos de acordo com a nossa explicação, sabemos que elas são exemplos de substâncias compostas, porque todas elas são formadas por mais de um elemento. Então, pessoal, esta era a aula de hoje. Curtam o vídeo e compartilhem com seus amigos e até a próxima.